Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula vamos relembrar o que são as migrações e quais são os principais desafios que essas pessoas acabam enfrentando. Bem, o objetivo da nossa aula seria entender os problemas enfrentados pelos imigrantes ao chegarem em uma localidade. Como que será que eles lidam quando chegam em outro país, muitas vezes aprendendo uma nova língua, se forçando a aprender uma nova língua, com pessoas completamente diferentes, uma cultura diferente. Como será que é feita essa adaptação? Bem, vamos pensar juntos. Quais são os problemas enfrentados pelos imigrantes ou refugiados ao chegarem em uma nova localidade? Pois é, quais seriam esses problemas? Para começar, vamos falar um pouco sobre as diferenças entre refugiado e imigrante. Os refugiados, os imigrantes que deixam seus países de origem não por vontade própria, mas devido a conflitos, guerras civis, perseguições religiosas, crises econômicas, políticas, sociais e ambientais, para procurar abrigo, geralmente em países vizinhos, são chamados de refugiados. Nessas condições, não é algo que surge da livre, espontânea vontade. Geralmente, esse tipo de imigrante específico é chamado de refugiado, enquanto todos os demais são chamados de imigrantes. Vale lembrar uma outra diferença da palavra emigrante para a palavra imigrante. Emigrante e o imigrante, na verdade, são a mesma pessoa, mas depende do ponto de vista de quem está observando eles. O emigrante é aquela pessoa que está saindo do seu país de origem. Por exemplo, se o meu vizinho hoje se mudar para outro país, qualquer que seja, para mim, ele vai ser um emigrante. E se no lugar dele vir uma pessoa de qualquer outro país, se mudar do lado da minha casa, essa pessoa será um imigrante para mim. Beleza? Enquanto o imigrante é aquele indivíduo que muda de país espontaneamente, geralmente por motivações econômicas, os refugiados, segundo a Organização das Nações Unidas, vivem em uma condição de vulnerabilidade e estão protegidos pelo direito internacional, pois partem de áreas de conflitos, crises ou mesmo porque sofrem perseguições religiosas. No Brasil, praticamente a maior parte da população é descendente de imigrante, sejam esses imigrantes vindos por livre e espontânea vontade ou de forma forçada, novamente um novo tipo de diferenciar as migrações. Lembrando que a maioria das pessoas, todas as pessoas que foram trazidas do continente africano para trabalharem como escravos, eles vieram numa espécie de migração forçada, não foi por livre e espontânea vontade. Enquanto outros colonizadores que vieram para cá, como os portugueses, eles vieram por livre e espontânea vontade na maioria das vezes. Os países desenvolvidos são aqueles que recebem o maior número de imigrantes. No Brasil, os fluxos derivados, em sua maioria, de países latino-americanos e também africanos. De acordo com a ONU, o mundo conta hoje com mais de 280 milhões de imigrantes. Bem, quando nós falamos de fluxos migratórios, para onde vão as pessoas do mundo? Na maioria das vezes, em situações de risco, as pessoas buscam países vizinhos. Nós temos, por exemplo, a Síria, que a maioria das pessoas fogem para a Turquia, por ser um país vizinho. Quando nós falamos de tentar a vida, uma vida melhor, com um grau econômico melhor, a maioria das pessoas buscam os países desenvolvidos. Então, atualmente, os países que mais recebem imigrantes são os países europeus, o Canadá, os Estados Unidos. Esses países são os que recebem o maior fluxo de pessoas que vão por livre e espontânea vontade. É lógico que muitos países têm políticas que impedem a entrada exacerbada de imigrantes, como é o caso dos próprios Estados Unidos. Quando nós falamos de Brasil, o Brasil já foi um grande polo de atração de imigrantes no passado,
Atualmente, nós recebemos principalmente nossos vizinhos venezuelanos, os haitianos também e, de vez em quando, migrações vindas de países africanos, principalmente que falam a língua portuguesa mesmo. Vamos para uma primeira atividade. Nas atuais configurações globais, sobre a migração, quais países são considerados polos de atração de imigrantes e por quais motivos? E agora é com vocês. Vamos ver como fica a possível resposta para essa atividade? Atualmente, os países considerados polos de atração são os países desenvolvidos, pois nesses países a elevada qualidade de vida e a oferta de uma vida melhor acabam atraindo pessoas em situação de risco. Bem, ainda sobre as migrações, elas podem acontecer de forma espontânea ou serem forçadas por alguma razão que extrapole a vontade e o planejamento individual. Em ambos os casos, está por trás um conjunto de motivos de natureza diversa, que promovem os deslocamentos de pessoas pelo espaço geográfico. Quando nós falamos de migrações forçadas, lembrando do Brasil, desde o século XVI até o século XIX, milhões de pessoas foram trazidas do continente africano de forma forçada, colocadas em navios negreiros, dentro de jaulas mesmo, nas piores condições que nós podemos imaginar. As pessoas que chegavam vivas iam trabalhar em trabalho escravo, né, e nunca mais teriam, muitas vezes, a oportunidade de reencontrarem as suas famílias. Esse é um dos exemplos de um passado tenebroso do nosso país, mas que lembra o quão horrível tudo isso foi, né, o quanto essas pessoas sofreram para chegar aqui e sem ser por vontade própria. É só para nós termos uma noção de o quão horrível é a ideia de uma migração forçada. Infelizmente, as migrações forçadas acontecem até a atualidade, principalmente em casos de refugiados políticos, pessoas que não podem mais ficar no seu próprio país, seja por qualquer motivo. Um exemplo muito famoso é a Malala, que teve que sair do seu país de origem
para poder continuar vivendo, né, a sua vida. Falando ainda dos deslocamentos espontâneos, existem vários tipos de migração. Existe, por exemplo, aquela migração temporária, onde a pessoa fecha um contrato temporário para trabalhar em outro país, ou então para fazer um intercâmbio cultural, e depois ela volta ao seu país de origem. Muitas vezes, em um intercâmbio, ou até mesmo em um contrato de trabalho, a pessoa acaba criando vínculo com aquele país e consegue, depois de alguns anos, voltar para lá para uma mudança definitiva. E aí nós temos a migração definitiva. Outro exemplo ainda de migração são as migrações internas que acontecem. Por exemplo, as migrações sazonais, que acontecem de acordo com as estações de ano, ou com épocas de colheita, quando as pessoas vão trabalhar na lavoura, muitas vezes. Um outro exemplo ainda seriam as migrações pendulares, que tem um efeito de pêndulo, que é quando a pessoa mora numa cidade e trabalha em outra, fazendo um movimento de pêndulo todos os dias. Ela dorme numa cidade dormitório e trabalha na cidade, né, onde ela passa a maior parte do dia. Bem, continuando, as principais causas das migrações. Nós temos a causa econômica, as condições climáticas, os desastres naturais, guerras, conflitos e crises por motivos políticos e econômicos, perseguições religiosas, étnicas e culturais. Todos esses casos acabam forçando as pessoas a saírem dos seus lugares. Muitas vezes um desastre natural, como a explosão de um vulcão, impede simplesmente que alguém continue morando naquele lugar. Ou um acidente, como aconteceu na Ucrânia, na década de 80, na usina de Chernobyl, que uma área simplesmente teve que se tornar inabitável. Vamos para mais uma atividade. As migrações podem ocorrer por causas forçadas e espontâneas. Qual a diferença entre esses tipos de migração? Cite exemplos de cada uma delas. E agora é com vocês. Vamos ver como fica uma possível resposta dessa atividade? As migrações forçadas são aquelas em que as pessoas se veem obrigadas a saírem de seus países,
sejam por condições naturais, como por exemplo desastres ambientais, ou por crises humanitárias, tais como guerras ou perseguições étnico-religiosas. Por outro lado, as migrações espontâneas ocorrem quando a pessoa decide mudar por conta própria para outro país, seja atrás de condições financeiras melhores para estudar ou simplesmente buscar uma vida diferente da que levava. Como o próprio nome diz, migração espontânea, ela parte da livre e espontânea vontade do indivíduo em querer se mudar. Dando continuidade, vamos falar sobre os principais desafios que esses imigrantes encontram. Um deles é a aprendizagem do idioma. Muitas vezes nós temos na cabeça a ideia de vou mudar de país e eu vou para os Estados Unidos. Geralmente os Estados Unidos é um grande polo de atração e é onde muitas pessoas querem se mudar. O idioma falado lá é o inglês. Geralmente o inglês nós temos na escola, nós temos bastante contato com esse idioma. Então não é tão difícil até se adaptar a essa questão. Em outros casos, as pessoas vão para países vizinhos. No caso do Brasil, a maioria dos nossos vizinhos se fala o espanhol. E assim como o inglês, não é tão difícil de conseguir se adaptar. Mas existem outras questões. Muitas vezes, a trabalho, a pessoa se muda para um país como a China, por exemplo, em que o idioma é completamente diferente, em que nós temos pouquíssimo contato, pelo menos na fase educacional da nossa vida. Imagina como é, a partir da mudança, você ter que lidar com um idioma completamente diferente em tudo que você era acostumado. O mesmo aconteceria indo para a Rússia ou para outros países que falam idiomas que não são tão comuns a nós brasileiros. E o mesmo acontece com pessoas de qualquer outro país que venham para cá também. Lembrando que o português é uma língua que tem muitos fonemas que outros países têm dificuldade, pessoas de outros países têm dificuldade de acabar se adaptando. Outra questão é a dificuldade na obtenção de documentos para regularização migratória. Muitas vezes, a pessoa acaba correndo atrás disso antes de se mudar. A pessoa vai lá, corre atrás de todos os documentos necessários antes da mudança. Existem algumas situações em que países dificultam essa documentação. E aí existem os migrantes ilegais, e que até eles regularizarem a situação deles, às vezes levam anos. E se eles forem pegos antes de terem a situação regularizada, eles simplesmente são extraditados, voltam para o seu país de origem. Um dos maiores exemplos disso é os Estados Unidos, que tem uma fronteira extremamente fechada com o seu vizinho do sul, com o México, que seria a porta de entrada para brasileiros, inclusive, que vão tentar a vida lá de forma irregular. Dificuldade para conseguir emprego é outra questão extremamente forte. Se você não domina o idioma local, como você vai trabalhar em uma atividade que exige que você tenha essa dominação do idioma? Acaba se tornando bastante difícil. Um outro problema que nós podemos citar ainda é o racismo. Nós sabemos que o racismo, infelizmente, no Brasil, por exemplo, nunca deixou de existir. E em outros países isso também acontece. E muitas vezes é até agravado, entrando já na questão da xenofobia. E aí vão entrar questões de tanto o tom de pele, o idioma falado, o ódio ao estrangeiro. Lembrando que muitos brasileiros sofrem xenofobia quando vão tentar a vida nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em qualquer um desses lugares. E também tem a revalidação do diploma e a reunião familiar. Uma das questões é, se você tem uma graduação aqui no Brasil, depois de terminar o colégio, entrar numa faculdade, nem sempre o seu curso superior é reconhecido lá fora. E aí você precisa validar ele lá fora, através de provas, isso se você conseguir. Por isso, muitas vezes, brasileiros que vão morar em outros países acabam buscando por atividades profissionais que não exigem curso superior. Falando de xenofobia.
Xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras. Isso é bem complicado. No Brasil, por exemplo, existe xenofobia contra pessoas que vêm de outros lugares do Brasil. Aqui no sul e no sudeste do Brasil, pessoas que vêm do nordeste muitas vezes acabam sofrendo a xenofobia, mesmo sendo brasileiros. Um outro absurdo que acontece em países como o Brasil ou Estados Unidos é existir um certo preconceito com os povos originários, com os indígenas. Como que eu vou ter, como que as pessoas não vão gostar de alguém que tem direito a estar ali naquela terra por nascença, que os seus antepassados sempre tiveram ali, né? Não faz nenhum sentido, na verdade. Ainda sobre a xenofobia, é comum em países europeus, especialmente naqueles onde a chegada de imigrantes de origem africana, latina e árabe é intensa. Nos Estados Unidos também existem movimentos xenófobos, que se manifestam contra latinos, especialmente os mexicanos que migram ilegalmente ou não para o país. No Brasil, existem inúmeros relatos de xenofobia contra bolivianos, haitianos, peruanos e venezuelanos. Será que existe a necessidade de ser contra a chegada de uma pessoa no país? Muitas pessoas que são xenofóbicas, elas tentam justificar essa questão falando que vão perder os seus empregos. Será que isso é verdade? Na verdade, não. São pessoas que estão vindo de fora tentar a vida. E geralmente os empregos que essas pessoas conseguem num primeiro momento são empregos que estão ofertados ao grande público e não conseguimos ter essas vagas preenchidas, né? Na Europa, por exemplo, o setor de construção civil tem uma demanda gigantesca por pessoas trabalhando e os europeus muitas vezes não trabalham nessas áreas, né? Não querem trabalhar, então sobram essas vagas. No Brasil, a mesma coisa. Pessoas que vêm de fora vêm muitas vezes para suprir uma necessidade que o nosso país tem. Lembrando que quando nós falamos das condições etárias do país, né, das faixas de idade, o Brasil já é um país que apresenta uma grande quantidade de aposentados e cada vez menos pessoas no mercado ativo, né, pessoas no mercado de trabalho, naturalmente. Então nós temos uma dependência dessa chegada de imigrantes. Vamos para uma última atividade. Além das diversas dificuldades enfrentadas pelos imigrantes, tais como aprender uma nova língua ou se adaptar com uma outra realidade, muitos se deparam com a xenofobia. Mas afinal, o que é xenofobia? Agora é com vocês.
Vamos ver como fica a possível resposta dessa questão? A xenofobia é um nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras. Sobre as imigrações no Brasil, né? Na sua opinião, quais os motivos podem estar desencadeando essa migração? Pessoas estão saindo do Brasil. No caso, essas pessoas que vêm saindo do Brasil cada vez mais, muitas vezes é por falta de emprego, principalmente em setores que são voltados para o curso superior, né? Além disso, nós temos a simples necessidade de buscar uma oportunidade melhor em outro país. Bem, nessa aula nós entendemos um pouquinho melhor o que são as migrações e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que vivem nessas condições. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais!